Salmo 55, versículo 4, 5 e 6 diz assim: Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Você vê que aqui Davi, esse salmo é um salmo de Davi, como ele estava sendo perseguido por alguns inimigos, a tristeza em sua alma era tão grande, que Davi, ele estremecia o seu peito. Ele sentiu o horror se apoderar dele. E o desejo do seu coração era de fugir. Se ele pudesse ter asas, ele voaria. Ele fugiria daquela situação. Ele sairia para longe daquela situação. Davi estava extremamente deprimido aqui neste lugar. A tristeza o estava consumindo porque as suas lutas eram muitas. Havia muitas batalhas e batalhas sangrentas. Davi enfrentava um homem cara a cara, espada a espada. Ele era um homem de guerra. E ele precisava vencer seus adversários. Mas a palavra diz que o seu coração era um coração que agradava a Deus. Que Davi tinha um coração segundo o que Deus queria. Mas ao mesmo tempo, era um homem de guerra. Um homem que precisava vencer muitas batalhas. E Davi se entristecia. Muitas vezes você está nessa situação. As lutas, os anos foram passando. E as lutas são tantas. As sequelas são tantas. As situações são tantas que a tua alma se torna entristecida. Você tem vontade de fugir, você tem vontade de voar, muitas vezes você tem vontade de sair para longe. Ou você próprio se coloca num deserto, que era o que Davi queria fazer. Davi queria fugir para um deserto, ele queria fugir de toda aquela situação. E muitas vezes o ser humano, quando ele está entristecido, quando a sua alma está ferida, a sua vontade é de ficar sozinho. Ele fica alheio às pessoas que estão ao seu lado. Ele pode estar rodeado de amigos. Ele as enxerga, ele participa das festas, ele se comunica, mas a dor permanece no seu coração. A pessoa fica fora do mundo real, presa dentro de si, dos seus próprios sentimentos, dentro de si. Presa a seus sentimentos, sentimentos de amargura, sentimentos de situações que já se passaram, falta de perdão, sentimentos de inferioridade, sentimentos de raiva, de abandono, de rejeição, sentimentos de frustração. São vários tipos de sentimentos que uma pessoa deprimida sente. E muitas vezes ela não tem força, a maioria das vezes ela não tem força para sair daquela situação. E a maioria das vezes, poucas pessoas a entendem. Davi era um homem de Deus. Davi orava a Deus. Davi buscava a presença de Deus. Mas em muitas situações ele se sentia frustrado. Em muitas situações ele sentia vontade de correr e fugir para o deserto. Não foi só Elias, não. Elias fugiu, se escondeu numa caverna, mas a palavra diz que ele se colocou lá. Ele se foi. Elias se colocou dentro daquela caverna. E passou terremoto, passou um vento, a terra tremeu e Elias não enxergou. Não conseguiu ver todo aquele clima que Deus estava fazendo para chamar a sua atenção. Ele estava preso dentro de si mesmo. As pessoas deprimidas, depressivas, elas estão presas dentro dos seus sentimentos. Elas estão presas dentro de si. Elas não conseguem olhar por dia e ver
um novo amanhã. Elas vivem, mas é como se fossem parasitas. Vivem por viver. Porque se começarem a pensar, se ficarem sozinhas, elas se angustiam, elas se deprimem e muitas chegam até o suicídio. Amados, o Espírito Santo, ele está hoje conosco para tirar você dessa situação, para tirar você da angústia, da depressão, para tirar o sentimento de rejeição do seu coração, para tirar o sentimento de tristeza, para apagar da sua mente e do seu coração situações que já se passaram. Não existe lógica plausível para uma pessoa viver triste hoje uma situação que se passou na infância. Não existe lógica para as pessoas que são curadas. Mas para aquelas pessoas que têm seus sentimentos dilacerados, elas não conseguem, sem a ajuda de Deus, elas não conseguem sair da situação. Há medicamentos, há médicos que tratam para isso, mas a cura completa, total e completa, ela vem do Senhor. Quando Davi sentiu vontade de fugir para o deserto, quando ele sentiu vontade de sair fugindo daquela situação, ele estava deprimido. Ele estava angustiado devido à situação que ele teria que enfrentar. Mais uma batalha, mais uma vez, pessoas traindo, pessoas querendo destruir ele, mais uma vez essa mesma situação. E ele estava cansado já. Por tantas vezes ele já havia enfrentado batalhas. Então a vontade dele era sumir, a vontade dele era voar, ter asas e sair voando e se esconder, para não enfrentar o que viria à frente. Ele queria uma solução. Ele queria solucionar o seu problema. E muitas pessoas, elas acham que solucionam o seu problema ficando presas dentro de si, ficando sozinhas, entrando num quarto, fechando a porta e ficando ali sozinha. Ficam remoendo pensamentos e sentimentos que as colocam para baixo, que as jogam cada vez mais para o abismo. As pessoas, elas fazem isso, essas pessoas necessitam de ajuda. Elas necessitam de ajuda de um ombro amigo, elas necessitam de oração, elas necessitam de uma unção poderosa do Espírito Santo para que as tire dessa situação. Amados, o Espírito Santo, ele batiza, você fala em línguas, ele restaura, ele fortalece, ele é teu companheiro, teu amigo, mas ele consola o teu coração. E é o Espírito Santo de Deus que tira todas as dores da nossa alma. É esse Espírito que está ao nosso lado o tempo inteiro, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, nos acompanhando, nos dando força, fortalecendo os nossos corações. É esse Espírito que cura as nossas feridas, provocadas por palavras, por situações conflitantes, por atos de pessoas impensados. É esse Espírito que cura o nosso interior. Todos nós precisamos de cura. Nós precisamos da cura da alma todos os dias. Não existe um homem totalmente curado da alma. A pessoa que diz que ela é imune a isso é porque ela não tem sentimentos. Nós temos sentimentos, a nossa alma dói, ela sente amor, nós sentimos muitas vezes raiva, nós temos sentimentos, sim, não somos robô. E necessitamos da presença do Espírito Consolador para equilibrar os nossos sentimentos nesse mundo tão tumultuado, tão corrido, tão desvirtuado, um mundo que perdeu todos os valores morais, que está um caos, e cada vez mais a alma do homem está ficando cheia de escorpiões, cheia de
coisas que não o ajudam, mas só que denigrem com os seus sentimentos e o colocam para baixo. É preciso haver uma análise de si mesmo. Você tem que se analisar, você tem que parar, você tem que pensar, você tem que analisar teus sentimentos e vê-los. Falar com Deus e ver como você está. Você é uma pessoa que consegue perdoar? Jesus falou que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. Não significava que a pessoa viria 70 vezes 7 bater no teu rosto e você dizia, eu te perdoo. Não é isso. Cada vez que vier na tua mente aquela situação que te feriu, você tem que liberar perdão. Cada vez que você tiver a lembrança de uma situação que te feriu, você tem que liberar perdão para a pessoa que lhe feriu e abençoá-la. Por isso que Jesus falou que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Perdoar não é uma coisa fácil, nós necessitamos do Espírito de Deus para liberarmos perdão. Há uma necessidade, uma carência nossa interior dessa unção. Nós necessitamos desse Espírito para que o mesmo venha alimentar o nosso espírito e controlar nossas emoções. Porque nós somos emocionais, somos carnais. Necessitamos dessa unção para equilibrar o nosso interior. Deus abençoe.